Ninguém pode nos fazer infelizes, apenas nós mesmos. Olha só, sabedoria. Concordo. Ninguém pode nos fazer infelizes, apenas nós mesmos. São João Crisóstomo, rogai por nós. Vamos clamar o Espírito Santo, meus irmãos, para que venha sobre nós a sua graça, que Ele nos ilumine, nos guarde, possa estar dentro de nós e nos dê a graça de entendermos bem a palavra que será meditada. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Tu és bem-vindo aqui, este lugar é teu. Visita as nossas almas. Poder do alto vem, aviva os corações, traz liberdade a todos nós. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 11, versículos do 37 ao 45, conta aqui a ressurreição de Lázaro. Começa com a morte dele. Versículo 37. Alguns dos judeus que ali estavam, alguns deles, porém, diziam: este Jesus que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Jesus respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o alto, disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão em torno de mim, para que creia que tu me enviaste. Dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com as mãos e os pés amarrados com faixas e um pano em volta do rosto. Jesus então disse-lhes: desamarrai-o e deixai-o ir. Muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Esse também não é o questionamento que tantas vezes fizemos ou ainda fazemos? O que aconteceu ali? Com Lázaro, com Maria, com Marta. Jesus tinha amigos.
Além dos discípulos, Jesus tinha amigos. Entre os discípulos, Jesus tinha aqueles que eram mais achegados a ele. Pedro, Tiago e João eram muito achegados a Jesus. João era o discípulo amado. Como assim amado? Jesus amava todos, mas havia uma afeição especial com João. Como a gente às vezes tem uma afeição especial com um amigo, não é? Com um primo, com um tio, não é? Tem aquela pessoa que é mais achegada a nós. E João era assim para Jesus. Então quem acha que Jesus, não é, caminhava flutuando sobre as pedras lá da Palestina e de Israel, se engana. Jesus tinha os seus pés no chão e tinha uma vida, olha, bem vivida. E não existe vida bem vivida sem amizade. E entre os amigos que Jesus tinha, uma das casas que ele frequentava, ficava em Betânia essa casa, que era a casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus estava com eles, Jesus comia com eles. E que interessante, né? O caminho das pessoas não é o mesmo. Porque Jesus que tinha curado leprosos, que tinha feito paralíticos andarem, Jesus que tinha curado o cego de Jericó, Bartimeu, Jesus que tinha curado cegos, Nosso Senhor que tinha feito pessoas surdas começarem a escutar, que desatou a língua de gente que estava muda. Jesus que fez aquela moça que estava morta diante dos olhos do seu pai voltar à vida. Esse Jesus frequentava a casa de um certo Lázaro que era leproso. Lázaro era amigo de Jesus. E olha, então quando a gente, mesmo sendo uma pessoa de Deus, íntima do Senhor, não encontramos uma cura, nós não devemos desanimar. Como Lázaro não desanimou, porque sendo amigo de Jesus, o leproso não foi curado. Porque às vezes o plano de Deus para nós passa por um caminho diferente daquele que a gente intui, daquele que a gente deseja. Com certeza Lázaro tinha no seu coração essa expectativa. Será que ele vai me curar? Mas para Lázaro, com certeza a presença de Jesus era muito mais do que qualquer cura que ele pudesse, física que ele pudesse receber. E aconteceu que Jesus estava fora. A doença de Lázaro se agravou fortemente. E Lázaro adoeceu de morte. Já estava doente de uma doença mortal, a lepra. Mas naqueles dias que Jesus estava fora, ele adoeceu de morte. E as irmãs de Lázaro mandaram ao encontro de Jesus uma pessoa para avisá-lo, um mensageiro, que chegando ao encontro do Senhor lhe disse: teu amigo Lázaro está morrendo, ele sofre, venha depressa. E ali Jesus já conversa com os discípulos sobre o que aconteceria e agradece a Deus de que os discípulos estejam com ele para ver a glória de Deus. Quando Jesus vai voltando, a irmã de Lázaro corre ao encontro de Jesus e diz para ele: Senhor, se tu tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Gente, deve ser muito duro escutar uma coisa dessa, hein? Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz para ela que tenha paciência, que a glória de Deus vai se manifestar e que o irmão dela vai viver. E ela, inclusive, repete para Jesus o que Jesus já tinha ensinado para eles, porque lá na casa eles conversavam sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do céu,
E Jesus fala para ela, não é? Ela fala para Jesus, repete para ele a pregação que tinha escutado do próprio Senhor dentro da casa dela. Diz: Senhor, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no dia final, nos últimos dias, como todos. E Jesus disse para ela: não, você verá a glória de Deus se manifestar na vida do seu irmão. Você entendeu a pregação que eu fiz? Mas eu estou dizendo de uma outra coisa agora. Mas ali havia a dor de uma oração não atendida num primeiro momento. A frustração de ver seu irmão tão querido e amigo de Deus tendo falecido. E a dor dessa irmã não era só dela, porque olha lá no versículo 37, havia ali vários judeus à volta acompanhando esse drama. E olhavam para Jesus e pensavam: esse homem frequentou essa casa tantas vezes. Quantos milagres são atribuídos a ele? Ele vivia aqui. Por que que ele não curou o rapaz? E olha aqui, ó, versículo 37. Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? Este que abriu os olhos do cego não poderia ter feito com que Lázaro não fechasse os olhos? É o contraponto. Se ele abre olhos fechados, ele pode impedir que se fechem olhos abertos. Se ele pode fazer enxergar, não poderia socorrer esse daqui nessa circunstância? E Jesus, vendo tudo aquilo, ficou comovido. Jesus ficou interiormente comovido, chegou ao túmulo, era uma gruta fechada com uma pedra, e Jesus disse: tirai a pedra. Marta, arremando o morto, disse-lhe: Senhor, não tem mais jeito, já está podre, já cheira mal, passou da hora, é o 4º dia, o Senhor chegou tarde demais. Porque olha, Jesus ouvindo de novo o mesmo discurso com outras palavras: se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz: calma, porque para Deus não há causas perdidas. Tudo é possível para Deus. Tirai a pedra. Senhor, já está podre, está fedendo, o corpo já está em decomposição. Aí repete de novo para Jesus. Porque isso é repetir para Jesus que já tinha dito: o Senhor demorou demais. O Senhor chegou tarde demais. E quantas vezes a gente se lamenta nessa mesma oração: meu Deus, onde é que o Senhor está que não me responde? Por que que o Senhor não ouve a minha oração? O Senhor demorou demais para atender. Agora tudo está perdido. Agora não há mais o que fazer. Eu rezei tanto, eu acreditei tanto, eu esperava e não aconteceu. Agora o que eu faço com essa esperança dentro de mim? Porque eu esperei, rezei, pedi e não aconteceu conforme eu havia pedido. O que eu faço com a minha fé depois de ter rezado pela cura da pessoa e ela ter falecido? Essa é uma pergunta que muita gente carrega no seu coração. E eu lembro quando eu cheguei na Canção Nova, não é, que eu estava no meu primeiro ano, alguns dos meus irmãos de comunidade não gostavam de ir rezar na casa das famílias que a pessoa tinha falecido, nem de rezar por pessoa que estava em vias de morte. E conversando com alguns eu fui entendendo que eles tinham medo de como seriam cobrados se depois de ter rezado pela pessoa ela morresse. Ou de ir lá rezar pela família do defunto e escutar que eles rezaram e confiaram em Deus e de nada adiantou. De um outro jeito, era o que a irmã de Lázaro e Marta dizia aqui para Jesus: já era tarde demais. Tem coisas que pode ser que para você já eram.
Tem coisas que para você já tenha colocado o selo do tarde demais. Tarde demais para recuperar essa pessoa. O vício já tomou conta. Tarde demais para recuperar esse relacionamento familiar. Já foi. Tarde demais para recuperar essa amizade. Já deu o que tinha de dar. Tarde demais para pensar em vocação. Os anos já passaram, já estou velho. Tarde demais. Tarde demais para agora ficar insistindo em cura. Porque a gente percebe que cruzou ali o limiar da possível recuperação. Agora só vai degringolando, né? A situação só vai piorando, agora é ladeira abaixo. Tarde demais. Às vezes a gente vai lá e põe o selo. Tarde demais. Tarde demais para o perdão entre pai e filho. Porque a ofensa foi muito grande. O pai admitiria qualquer coisa menos isso. Tarde demais. Tarde demais porque este filho, esta filha, este amigo fez algo irreparável. Gente, quem ama nunca põe o selo do tarde demais. Deus nunca carimbou você com tarde demais na sua testa. Porque pro amor sempre há uma saída. Sempre há uma solução. E quando quem ama não encontra solução, cria uma. Porque quem ama dá um jeito. Quando a gente não quer mais dar jeito, significa que a gente está desistindo de amar ou desistiu de amar. Então nós precisamos pedir a Deus que ressuscite o amor no nosso coração. Antes de ressuscitar o Lázaro. Temos que pedir a Jesus que ressuscite o amor no nosso coração. Porque enquanto a gente ama, a gente não desiste de acreditar. Quem ama, acredita, 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 acredita e acredita. Quem ama, acredita na pessoa que não acredita em si mesma. E às vezes, de tanto a gente acreditar na pessoa, ela se convence e começa a acreditar em si mesma também. O amor tem poder de fazer a fé brotar. Aonde antes ali ela não existia. Não é? O amor dá um jeito. E Jesus, olhando para Marta, diante dessa declaração de descrença, diz para ela: se creres, verás a glória de Deus. Por que Jesus disse se creres? Porque ela não estava crendo. Então veja, gente, nem diante da nossa descrença, Deus que nos ama desiste de nós. Ele manda a gente acreditar. Ele não desiste da gente, mas Ele nos diz, tudo começa com a sua fé. Tudo começa com o seu ato de fé. Você quer ver mudança? Então você precisa acreditar. Aí a gente vira para Deus e diz, Senhor, socorro. Aí o Senhor nos pega pelo ombro, nos olha nos olhos, nos aperta num abraço e sussurra nos nossos ouvidos. Você quer mudança? Então você precisa acreditar. Se você crer, você verá. Você tem que acreditar, meu irmão. Você tem que acreditar, minha irmã. Acreditar na vida. Acreditar que vai dar certo. Não desistir de jeito nenhum. A Valdênia contou aqui para nós um testemunho que não teria acontecido se a pessoa tivesse desistido. Ela tinha tomado a decisão de tirar a própria vida, de saltar pela janela. Mas a divina providência, ela é suave, ela é delicada e poderosa ao mesmo tempo. Talvez alguém gritando com aquela pessoa, com microfones e megafones e dizendo, não salta, talvez só usando de meios poderosos, barulhento, cheio de estardalhaço, talvez só conseguisse fazer com que ela pulasse mais rápido.
nem na cabeça dela, nem na cabeça de ninguém passaria que simplesmente o ligar de uma televisão poderia mudar no coração da pessoa a decisão já tomada de pôr fim à própria vida. A divina providência, ela é suave e poderosa. A divina providência está sempre agindo, mesmo quando você não vê. Deus está cuidando de você por meios que você não percebe. Tem aqueles que você não vê, tem aqueles que você não percebe, mas tem também aqueles que você enxerga, que você nota e que você diz: Deus está cuidando de mim. A divina providência tem os seus caminhos. Mas Deus pode salvar a gente de uma situação quando a gente não desiste. Agora, se você desiste, se você salta pela janela, tudo foi por água abaixo. 2 dias depois de ter desistido de se matar, ela estava com um emprego e a vida foi, olha, tomando jeito, tomando rumo, ao ponto de dizer: aconteceu para mim uma nova vida. Mas tudo começa com acreditar. Então eu digo a você do fundo do coração: confie apesar de tudo. Confie, porque motivos para desacreditar a gente tem, e motivos para acreditar a gente tem. Toda situação que você precisar revisar, você vai encontrar motivos para acreditar e motivos para não acreditar. Olha, quem procura motivos para desistir sempre vai encontrar. Não procure motivos para você desistir, não. Procure motivos para você continuar, para você acreditar, porque há motivos, existem motivos para que você possa seguir em frente, em direção à solução, e não à derrota. Então eu repito a você: confie apesar de tudo. Por que ficar chorando sobre o que já passou? Por que ficar a vida lamentando? Por que viver lamentando? Quanto tempo a gente gasta chorando sobre o leite derramado? Ah, porque não podia ter acontecido desse modo. Mas aconteceu. Olha, talvez isso ter acontecido não dependeu de você, mas ficar parado nisso depende de você. Às vezes colocar a gente numa situação não dependeu de nós, mas continuar na situação é escolha nossa. Não ficar chorando sobre o que já foi. Ah, que não podia ter falado comigo assim, que não podia ter agido dessa forma. Essa atitude eu não admito. Essa pessoa, esse tipo de erro, eu não posso tolerar. Vamos com calma. O que para você é mais importante? O orgulho ferido? Ou o que você vem construindo com essa pessoa? Ou você vem construindo com tantas lutas, contando com a colaboração de alguns que talvez tenham decepcionado você? Você vai desistir por causa dos outros. Então eu vou dizer para você a palavra aqui de São João Crisóstomo: ninguém pode nos fazer infelizes, apenas nós mesmos. Não desista porque os outros erraram com você, não. Se erraram com você, o problema é deles. Agora, se deixar abater pelo erro dos outros, aí é problema seu, aí é problema meu, aí é problema nosso. Não permita que as pessoas te façam infelizes. Não permita que a decepção te desanime do que você acredita. Não deixe que o demônio roube de você. Jesus diz que Satanás ele é ladrão. E o diabo não vem pessoalmente para roubar as coisas de gente, ele manda alguém. Não deixe que às vezes um emissário do mal venha roubar a sua alegria, venha roubar a sua paz,
porque você ficou parado chorando sobre o que passou. Levanta a cabeça, olha para frente, segue adiante, não é? Olha para frente, meu irmão, para que viver lamentando, não é? A solução, porque a gente fica pensando, onde é que está a solução para essa situação que eu enfrento? A solução não está na interrupção do sofrimento. A gente pensa que a solução vem quando a dor para, quando o sofrimento cessa. Não, a solução não vem com a interrupção da prova, não. A solução vem com o aumento da fé. Se creres, verás a glória de Deus. Não peça para Deus diminuir o desafio que se impôs a você. Peça a Deus que dê a você condições de dar conta. Peça a Deus que dê a você fé o suficiente para você enfrentar. É com fé que a gente vence. E quem tem fé vence o mundo. Porque essa é a vitória capaz de vencer o mundo se for preciso. A nossa fé. Quem tem fé não perde. Não é quem tem mais força que ganha. É quem tem fé. Esse não perde. E eu digo não perde porque nem sempre a gente ganhar significa que os outros têm que perder. Nós qualificamos as situações em perde e ganha, né? Para eu ganhar, alguém tem que perder. Não. Com Deus, aquilo que nós fazemos, aquilo que é movido pelo amor, tem a capacidade de fazer com que todos os envolvidos ganhem. Então, às vezes, a situação não se resolve do jeito que você queria ou do jeito que o outro queria, só que ninguém perdeu. E eu te digo, quem tem fé não perde. Ou, vou dizer de uma outra forma, você não perde nada em ter fé. Você só ganha com isso. E ganha muito. Inclusive, proteção emocional. Porque a gente precisa pedir a Deus não só a graça da nossa cura interior, mas nós precisamos pedir também a Deus a graça de termos as nossas emoções protegidas. Pedir a Deus que proteja os nossos pensamentos, pedir a Deus que proteja os nossos sentimentos, porque a gente também é alvejado aí, não é? A fé protege. A fé é um escudo. A palavra de Deus nos ensina isso, que a fé é um escudo, porque você não vai deixar de ser atacado pelos que não te entendem, pelos reveses da vida, por aquilo que acontece nesse mundo. O mundo não vai te poupar, porque você é uma pessoa de Deus. Você não vai deixar de ser atacado por aquele que Jesus disse que é o inimigo de Deus e que faz de tudo para destruir as almas. Então, uma coisa é certa, os ataques virão. Você não acha que é importante você ter com que se defender? Um escudo intransponível? Quem é atacado e não é atingido? Quem tem fé. A sua fé é um remédio, é uma proteção. Inclusive sobre uma tentação que vira e mexe e tenta se abater sobre nós. Há uma tentação que quer nos desanimar. Há uma tentação que quer nos fazer murmurar. Não é? E até a gente se pergunta a si mesmo, não é? Mas como? Como é que eu vou ficar alegre? Como assim não chorar? Isso não é pedir demais da pobre da Marta diante do corpo do irmão morto dela? Como enxugar os olhos e procurar ver a glória de Deus, onde eu só vejo corpo morto, defunto, a pessoa ali, se decompondo? É loucura. Muitas vezes na sua caminhada com Jesus, você vai ouvir, ou da boca dos outros, ou da boca do próprio tentador, dizendo para você: como acreditar? Como assim ficar alegre? Como assim continuar apesar de tudo? Olha, o mal ele tem gosto em nos ver na tristeza. Quando você se afunda na tristeza, o diabo senta e aplaude.
rola no chão e dá risada. Porque a tristeza não vem de Deus. A tristeza, naquele primeiro impacto que a gente recebe, ela é fruto da nossa natureza humana. É um golpe de um sentimento que se abalou diante de uma dor, diante de uma perda, de uma decepção. Mas permanecer na tristeza, isso aí nem é de Deus, nem é do ser humano. Porque até a natureza nos mostra isso. Quando você vê uma criança ficar entristecida, a gente nota, é natural. Mas também é natural que daqui a pouco ela se levanta, ela dá a volta por cima e ela continua brincando. Até os adultos dizem entre si, já passa. Porque é natural a tristeza vir e ir embora. Agora, quando a tristeza vem e não vai, alguém está segurando essa tristeza aí. E essa tristeza segurada vai adoecer você. Essa tristeza segurada vai matar você. E às vezes a gente segura a tristeza dentro do coração da gente, e às vezes o demônio segura a tristeza na gente, porque ele tem gosto em ver a gente desanimado, entristecido, aborrecido. Enquanto você se aborrece, a vida passa, amigo. A vida passa igual criança aborrecida na festa, que senta num canto, cruza os braços, faz beicinho, a hora que ela resolve desemburrar, a festa acabou. Agora não dá mais, agora é tarde demais. Entende? Enquanto a gente fica sustentando os aborrecimentos do passado, a vida não perdoa, ela vai a galope, vai na frente. Então eu digo a você, não deixe a sua vida escapar, porque de algum modo a tristeza deu um jeito de ficar junto de você. Pede hoje a Jesus a graça de ver a glória dele se manifestando na sua vida pela sua fé. Nesse dia de hoje em que a palavra de Deus põe diante dos nossos olhos a possibilidade de ressuscitar. Porque Jesus ressuscitou a Lázaro, o fez voltar à vida. Fez Lázaro voltar a uma vida que ele já tinha antes, e Lázaro voltou à vida para morrer de novo, porque Lázaro não ficou. Lázaro morreu, Jesus o reviveu e Lázaro morreu de novo. Mas isso aqui foi só um tira-gosto, foi só um aperitivo do que viria mais tarde. Porque lá na frente nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. É isso que a palavra a palavra de Deus põe diante dos nossos olhos. E quando o Senhor vem nos pôr diante dos olhos, que nós não estamos fadados à morte, que nós vamos ressuscitar, porque Cristo ressuscitou, o maligno se levanta para dizer que nós devemos chorar. Porque Jesus se foi. Quanta gente faz essa experiência equivocada na vida, não é? Perdi a Deus, me perdi de Deus, aqueles sentimentos que eu tinha da presença de Deus, aquela graça, eu já não sinto mais, não é? E até às vezes à custa da maldade de alguém, a gente começa a duvidar, será que Cristo ressuscitou mesmo? E o demônio reforça esse discurso, que Jesus se foi, que nós estamos sozinhos e tudo está acabado. Mas por que o diabo ele tenta plantar essa semente? Porque na verdade ele está desesperado. Uma das características da tentação é o desespero. Por que o demônio tenta tanto as pessoas pelo desespero? Às vezes o desespero até de se matar. Porque ele também é o pai do desespero. Ele é o grande desesperado. E está desesperado para nos destruir. A verdade é que ele está desesperado porque agora mesmo, nesse momento, diante dessa palavra, ele cai derrotado cada vez que pela fé, alguém nesse momento de oração é capaz de proclamar:
Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Eu posso sentir, eu também fiz essa experiência. Um dia ali sintonizando a canção nova, ouvindo a palavra de Deus, participando do momento de oração, também eu senti. Também eu fui visitado pela graça do Senhor. Todas as vezes que nós reconhecemos e proclamamos para nós mesmos e para os outros, Jesus está vivo, Jesus está ressuscitado e Ele é Senhor. A morte tem que se curvar diante dEle. Cada vez que alguém proclama isso com fé, o demônio é derrubado. Essa força maligna cai, destituída de poder. E digo mais a você, quanto mais tentada, humanamente vencida e fraca se sente a pessoa que recorre a Jesus, maior poder tem a sua oração e com mais força destrói o poder do mal em sua vida. Então, a nossa fraqueza agora não opera contra nós, opera em nosso favor. Quanto mais tentado você se encontra, quanto mais aos olhos dos outros você se encontra vencido, derrotado e se sente fraco, mas apesar disso você recorre a Jesus, maior força tem a sua oração. Sabe essa oração que sai fraquinha, arranhada, quase não saindo? Sabe essa oração que você insiste em fazer, apesar de achar uma oração confusa, deslocada? Essa oração tem grande força diante de Deus, grande poder diante de Deus. Você acha que tem alguma situação perdida para você? É essa a sua impressão nesse dia de hoje? Marta também achava. Você acha que a sua causa está perdida? Marta também achava. Mas diante do sepulcro de seu irmão, Jesus diz para ela: se creres, verás a glória de Deus. Diante da sepultura. Porque se ela estivesse longe, seria mais fácil acreditar. Diante do corpo morto, diante do fedor que escapava pelas frestas da rocha, ali Jesus vira para ela e diz: se você acreditar, você vai ver. Se creres, verás a vitória de Deus, verás a glória de Deus. Se creres, verás aquilo que não é possível acontecer e se tornar possível. E o mesmo que Jesus disse a Marta, Ele repete agora a cada um de nós que nos sentimos vencidos. Quando parecia não haver saída humana, Jesus está dizendo a você, se puder até feche os seus olhos e escute Jesus dizer isso para você agora. Eu te digo, se creres, verás a glória de Deus diante da sua família, diante dessa causa, diante dessa enfermidade. Em Jesus está sendo lhe dada a esperança de sair vencedor, de sair vencedora. Você que começou esse dia, que começou essa semana entre lágrimas, que chegou nesse momento de oração, nesse sorrindo para a vida, chorando, enxugue as suas lágrimas, porque nesse momento de oração, ainda antes que ele termine, você verá a glória de Deus e você vai testemunhar a ressurreição do Senhor na sua vida, porque Deus escolheu essa segunda-feira para te levantar. Amém. Glórias e louvores a ti, Senhor. Como não louvar um Deus assim bondoso? Como, Senhor, ficar disperso diante das provocações desta vida? Ou perturbado em meio a tantos pensamentos, estando em tantos lugares, menos naquele que nós deveríamos estar diante de Ti. Senhor, nós te pedimos a graça de sermos Maria nesse momento e não Marta. Porque Marta tantas vezes se ocupou de tudo, menos da oração. Às vezes estava diante de Jesus, mas seu pensamento em outros lugares. Agitada, ansiosa, angustiada, distraída.
E o Senhor diz para ela: se creres, verás. Senhor, nós te pedimos a graça de não perdermos o fio do louvor, de te reconhecermos presente em todos os momentos da nossa vida. E queremos te louvar porque tu és o vitorioso sobre a morte e é vitorioso também sobre as nossas causas particulares. Glórias e louvores a ti, Senhor. Glórias e louvores a ti, Senhor. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Não há. Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor que nos anima nessa manhã, é o Senhor que nos levanta com essa palavra. E podemos estar como Marta ali, ou os amigos que já tinham Lázaro dentro do túmulo, e Jesus tinha pedido: tire a pedra. Talvez você precise levantar no dia de hoje, né? Seguir a vida nessa segunda-feira, sem força. Senhor, mas olha só o que me aconteceu. Mas o Senhor está te chamando, está me chamando. Tira a pedra, vá adiante, confie em mim. Confiança, confiança, Márcio, confiança, Val, confiança, Emanuel, confiança, Sapo. Vamos lá, vamos confiar no Senhor, né? Porque não podemos desistir. Procure motivos para acreditar. Nossa, o Márcio falou tanta coisa boa, fiquei com tanta coisa boa aqui dentro, Val, mas sem desistir, olhando fixo para o Senhor, procurando motivos para a gente acreditar, não para desistir, senão a gente vai encontrar motivo para desistir, né? Mas vamos encontrar motivos para acreditar. Vamos encontrar motivos para acreditar. E mesmo que a gente não encontre motivos para acreditar, a gente acredita assim mesmo. Qual é o motivo para acreditar? Ué. É fé, Jesus. Esse é o motivo. Se Ele está conosco, a gente segue acreditando. Obrigada a todos que rezaram com a gente. Muitíssimo obrigada. Deus abençoe você. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo alcance aí a sua vida. Eu fui vendo vários pedidos.